capítulo 4, 7, versículo 29. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Salomão escreveu o livro de Provérbios, escreveu o livro de Cantares e de Eclesiastes. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar para a palavra do Senhor falar conosco. Pai, te damos graça pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu poder. Deus, o Senhor fala conosco, nos envolve agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos fortalecendo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz o texto aqui. Esse livro, Eclesiastes, ele foi escrito já no final da vida de Salomão. E é uma reflexão sábia da vida. É um livro, até certo ponto, que ele apresenta uma crítica à vida humana, aspectos da vida humana, a vaidade, a prepotência. E então até certo ponto, é uma chamada de consciência de Salomão, depois que ele foi muito rico, sábio, conquistou tantas coisas, construiu tantas coisas. Aí no final da sua vida ele faz uma reflexão da vida e ele escreve o livro de Eclesiastes. E diz aqui, nesse texto que nós vamos ler: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Essa manhã eu estudei bastante esse versículo, meditei, consultei algumas outras versões, algumas traduções da Bíblia, né? Essa aqui é a NVI, a revista atualizada, a corrigida, a nova visão na linguagem de hoje. E o sentido dessa expressão justo, Deus criou o homem justo, Deus criou o homem feliz, simples, reto. Ele está fazendo menção da criação, ele está fazendo menção de quando Deus criou o homem. Ele está fazendo menção de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Deus criou o homem justo, simples, feliz, para andar em caminhos retos. E naquele texto de Gênesis capítulo 2, Deus fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E ali no jardim do Éden, toda aquela beleza do jardim do Éden, havia uma árvore, no meio de todas as árvores, pomares, frutas, de todos os gostos, jeitos, né? É inimaginável um lugar assim, como foi. Havia uma árvore que era a árvore da vida, e havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E podemos entender isso num sentido literal, podemos entender isso também literal e também em forma de uma parábola. Mas diz que Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma da árvore, de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida, que é expressão de Jesus. Não sei quantos anos passaram, se passaram décadas, se passaram séculos. O texto não diz nada disso. Mas o homem um dia resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, induzido pela serpente, por Satanás. E quando ele come aquela árvore, ele fez uma opção de escolher entre o bem e o mal, entre experimentar o bem e o mal. Foi uma opção, foi uma desobediência que levou ele a um caminho que Deus não criou o homem para isso, para experimentar o mal. Deus criou o homem para experimentar o bem. Para experimentar o bem. Por decisão humana, escolha humana, ele escolheu conhecer. Conhecer quer dizer viver, experimentar, sentir o bem e o mal. E por isso que aqui ele diz aqui o texto de Eclesiastes: Deus criou o homem, fez o homem justo, mas eles foram em busca de muitas
intrigas. Tem um versículo que diz, uma versão que diz que ele entrou em muitas astúcias, ou que ele resolveu fazer as coisas ao seu próprio modo, se envolveu em muitas astúcias em seus próprios caminhos, muitas intrigas. Então, certamente, o homem entrou em um caminho de muita confusão, de muito problema, de muita dificuldade. Bem e o mal. Difícil para nós, muitas vezes, discernir, escolher. Habitamos no meio de um mundo de pessoas que nós também não conhecemos e que vivem o bem e o mal. Alguns escolhendo mais o bem, outros escolhendo mais o mal, com astúcias, com espertezas. Mas nós vivemos nesse contexto de humanidade, de ser humano, de terra, planeta. Habitamos no meio de muitas circunstâncias difíceis de serem previstas. Muitas vezes, querendo acertar, erramos. Ontem, conversando com um amigo, até para ajudá-lo a acertar uma situação, de boa intenção, ele fez um acordo com mais 2 pessoas a respeito de carro, que eram e que ele confiava nessas pessoas, mas pensa num negócio que embaraçou, que gerou confusão, e um homem reto, mas que gerou até difamação para o seu próprio nome. São essas situações da vida que a gente experimenta o mal, mesmo sem decidir por ele. Mas nos relacionamos com outras pessoas, com outras situações, com outro contexto. Muitas vezes eu vou orar com algumas pessoas, famílias, empresas, negócios, para profissionais, trabalhadores, e oro para Deus guardar de muitas coisas malignas, invejas, mal-olhado, astúcias de outros, porque nem todo mundo tem um coração inclinado para o bem. Perfeito ninguém é, de maneira alguma. Mas alguns são muito mais inclinados para o mal. E o nosso próprio coração também, como Jeremias diz, enganoso é o que, irmãos? O coração humano. O nosso próprio coração também, quantas vezes nos engana. Quando eu pego ali aquela parábola de Jesus, que diz muito a nosso respeito, do filho pródigo, chamado assim, que Jesus conta a história de um pai e 2 filhos, um grande fazendeiro, um homem muito próspero, um pai muito presente, 2 filhos que eram seus herdeiros. A Bíblia fala que o mais novo decidiu tomar conta da sua própria vida, pediu os bens que lhe cabiam por direito de herança, pediu ao seu pai e sai para o mundo para viver o que ele quis viver, achando que poderia se dar muito bem. E a Bíblia diz que ele entrou numa profunda confusão, perdeu tudo, e foi parar comendo comidas de porcos, até que ele caiu em si. Nós vivemos nesse contexto, nós navegamos nesse mar, né? Nesse mar intempestivo. Eu penso e costumo falar que nós não fomos feitos para este mundo, e o ser humano, ele próprio não consegue viver bem na própria sociedade que ele mesmo, irmãos, construiu. Esse mundo que nós vivemos é o mundo que nós construímos como ser humano. Esse mundo, essa sociedade, esse sistema,
fomos nós que construímos, que nós que o desenhamos. E estamos colhendo dele. Gálatas capítulo 6 diz: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. É um princípio, é uma verdade. E nós estamos plantando todos os dias. Nós estamos escolhendo todos os dias. Escolhendo. Uma escolha é um plantio. Nós estamos agindo. E às vezes eu vejo a atitude de algumas pessoas, eu penso comigo, ela vai colher o que ela está plantando. Porque Deus é justo. Deus é justo até com o ímpio. Deus é justo. Deus é justo conosco. E Deus permite que nós também, até para aprender, muitas vezes, colhamos o que nós estamos plantando. Ou uma semente boa, ou uma semente ruim. Se planta. E se colhe também. Plantou, vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai dar o fruto. Um outro texto que abre comigo, me chama a atenção, né? Capítulo Salmo 42, versículo 7. Salmo 42, versículo 7. Um abismo, o que diz aqui o versículo? A primeira frase só que eu quero chamar a sua atenção. Um abismo chama o que, irmãos? Outro abismo. É como uma pessoa, a vida dela começa a cair num abismo e parece que ela tem gente que consegue complicar o complicado. Complicando mais ainda. E vai descendo a ladeira. Escolha dos caminhos. Deus criou o homem justo. Mas ele se envolveu em muitas astúcias. Deus criou o homem para ser feliz, ser bem-sucedido. Mas ele se envolveu em muitas escolhas. Resolveu a fazer as coisas ao seu modo. Resolveu plantar conforme ele achava que devia plantar, escolher as próprias sementes. E até às vezes que nós plantamos algo que achamos que está certo, e colhemos às vezes frutos amargos. Porque é o sistema que nós vivemos. Como nos guardar disso? Se não há um caminho perfeito para nos guardar disso, há um caminho para nos aliviar desses momentos muito difíceis, que nós entramos, ou para sair dele, né? Ou para evitar que a gente caia. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Eu vou ler com você 3 provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a própria sabedoria. A versão atualizada, ela fala, o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Solitário não é aquele que vive, não é o eremita, não é aquele que vive isolado, trancado.
também. Mas o solitário, às vezes ele habita no meio de muitas pessoas, convive no meio de muitas pessoas. Mas eles buscam os seus próprios interesses. E caminhar sozinho, se isolar nas suas próprias decisões, nas suas próprias escolhas, se isolar, ou como diz o Eclesiastes, vou tomar as minhas próprias decisões. Por isso que eu gosto do texto da parábola que eu fiz menção dela, do filho pródigo. Ele tinha um pai lá do lado, tinha um irmão mais velho. E, não, eu quero a parte que me cabe, eu quero andar segundo o que eu achar melhor. E só foi colhendo abismo em cima de abismo, e caindo cada vez mais. O sábio, em contrapartida ao que nós lemos aqui, é aquele que sabe, eu não posso caminhar sozinho. Eu não posso decidir sozinho. Eu não posso escolher sozinho. Eu posso buscar ajuda. Provérbios, olha o Provérbios aqui, versículo 12. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, acontece o que, irmãos? O coração do homem se envaidece. Uma versão diz que a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Ou, antes de sua queda, o coração do homem se envaidece, se ensoberbece. Aí vem a queda. Acha que já sabe tudo. É difícil para nós ver umas pessoas decidindo assim, porque a gente aprende que tem consequências. Que tem consequências. Quando eu leio aqui esse texto, abre comigo a Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 descreve bem o começo da igreja, logo após a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus. Atos 2, 42. Fala da igreja, dos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, o modo de vida dos primeiros convertidos. É uma referência para nós. Para mim, é uma referência fundamental. Atos 2, 42. Eles, falando dos irmãos, os convertidos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que, irmãos? A comunhão. O que é comunhão? Comunhão não é comungar, como nós aprendemos também, né, na religião católica. É mais do que isso. É o nosso contato com outro irmão. É o nosso contato. É o nosso relacionamento. É o nosso envolvimento. Envolvimento. Solitário é aquele que busca o seu próprio interesse, ele se omite, né? Ele se mantém calado, tem os seus próprios planos, se tranca, pode conversar demais, mas o mundo daquela pessoa é meio trancado, perigoso esse caminho. Ontem eu recebi tanto Soraya como eu recebemos uma mensagem. No final da mensagem, a hora que eu li a mensagem, eu falei, já que você está apenas comunicando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não tem nem jeito de orar. Porque a pessoa já havia o quê? Decidido, segundo o seu próprio interesse. Aí vai ter consequências. Acha que não vai ter. Acha que está tomando a melhor decisão. Acha que vai ser um alívio, agora eu vou ter paz. Começou o inferno. Começou o inferno. Acha que vai ter paz. É abismo procurando outro abismo. Aqui fala, e perseveravam, dedicavam, perseveravam
Dedicar é se colocar no ensino dos apóstolos, na comunhão, ao partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso para mim é uma referência de igreja. Eu vivo igreja de olho nessas passagens. Perseverança, dedicar, comunhão. Com quem eu tenho mais prazer de estar na face da terra? Claro, primeiro com a minha esposa e com vocês. Meus filhos, claro, com vocês. Prazer. Mas é uma dedicação, é uma perseverança. Porque eu sei que nesse ambiente tem segurança. Tem quem pode me ajudar, tem quem pode me ouvir, tem quem pode me acolher, tem quem pode me aconselhar, tem quem pode orar pelas minhas decisões. Pode me aconselhar cada passo das nossas vidas. Todos os principais passos da minha vida foram muito bem compartilhados com pessoas que oram, que perseveram na oração conosco. Isso é proteção, irmãos. Voltando àquele rapaz que eu falei, conhecido a gente, amigo, que fez aquele negócio todo embaraçado. Falei para ele, sabe por que você errou? Porque você não consultou, não perguntou, não pediu uma opinião para quem realmente podia. Não teríamos deixado você fazer essa confusão. Entrar na confusão, bem intencionado, não tem dolo, mas caiu, se envolveu. Os outros também não apresentavam que eram dolosos, mas o mundo, a vida muda. As pessoas, a gente pensa que é uma coisa, depois é outra, e cai nas ciladas da vida, do sistema, das armadilhas que Satanás, que o diabo cria, e como cria. Outro texto que eu quero ler com você, Provérbios 119, versículo 11. 119, versículo 11. Provérbios 119, não é Provérbios, não é Salmos. Você vai passar o domingo inteiro caçando no Provérbios 119. Perdão. Versículo 11. Carlinhos está rindo ali de mim ali. Já tinha. Versículo 11. Guardei a tua palavra no coração. Para o que, irmãos? Não pecar contra ti. Provérbios, Salmos, estou com o provérbio na cabeça. Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Pecado, a palavra pecado, não sei se foi no culto de domingo de manhã ou à noite, ela tem um significado, uma origem no hebraico, na Bíblia hebraica, e ela tem um sentido de errar o alvo. No latim, ela tem um sentido de cair. Cair, a mesma palavra. Errar o alvo. Pecado, na compreensão maior da palavra e do propósito de Deus, irmãos, Deus não se arranha com o pecado meu. Meu pecado, ele não atinge Deus, porque Deus é perfeito. Pecado atinge eu mesmo. Faz mal é para mim. Pecado não faz mal para Deus. Ah, Deus é santo, eu não posso pecar contra Ele. Deus é santo e meu pecado não vai manchar a santidade de Deus. Mas vai fazer mal para mim. A palavra, ela é antes de tudo protetora. Para mim. Para mim. Você entende assim? Pecar é errar o alvo. E eu posso errar o alvo até querendo acertar o alvo. Por isso o empenho do salmista de guardar a palavra,
Porque ela vai me guardar de muita escolha errada, de muita decisão errada, de muita tolice, de muita tolice. Vai me guardar de fazer escolhas erradas. Pecado faz mal é para mim. Deus é santo e vai continuar santo. Deus não vai mudar. Nada que o homem fizer vai mudar Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável. Mas o pecado faz mal para mim, faz mal para nós. Faz mal para a minha vida, faz mal para a minha família. Minhas escolhas erradas fazem mal para a minha família. Fazem mal para as pessoas que estão ao meu lado, em volta. Fazem mal. A palavra nos guarda. Muito importante, voltando a esse contexto de comunhão, porque nós somos uma igreja apostólica. Não é porque apostólico é bonito, não, irmão. Tem motivo, tem propósito. Nós somos uma equipe de bispos, de pastores com um apóstolo. Coisa que eu faço parte do conselho de pastores. Como eu já vi pastor fazer decisões erradas, prejudicar a própria família e prejudicar a igreja. Agora, nós somos uma equipe de pastores, de bispos, mais da cobertura do apóstolo César, bispa, que podemos ajudar esses pastores, quantas vezes. Eu sou pastor de pastor, na Fonte da Vida, e sou apacentado pelo apóstolo César, pelo bispo Paulo Sérgio, pelo bispo Joás, que são irmãos que nos cobrem. Como eu vejo pastor puxar abismo para cair. E o duro é que leva muita gente junto. Por isso nós somos uma igreja apostólica. Não que nós vamos errar, que nós não vamos errar, mas nós vamos amenizar as consequências, bastante. E muito. Estamos fazendo 25 anos de história. Eu desafio você a procurar um escândalo da Fonte da Vida. Fabrício aqui. Fabrício, ele mexe com TI, né, Fabrício? Vou contar o testemunho do Fabrício aqui. Fabrício, um dia nós fizemos uma reunião aqui de apresentação de novos, né? A esposa ficou até amarela, começou a falar. Fabrício resolveu, quem que é esse apóstolo César? Eu vou achar alguma coisa da vida dele. Ele mexe com TI, tecnologia de informação. Para achar se tinha alguma coisa. Vasculhou tudo quanto é recurso que ele tinha. Por isso que ele falou, não tem não. Não tem não. Pode vasculhar. Não existe dolo. Não existe dolo. Mas existe uma equipe também que está com o apóstolo. Isso é comunhão. Comunhão, porque eu sou também ovelha. Também sou humano. Também somos humanos. Muito bom estar com você, porque qualquer um de vocês aqui pode me exortar. Pode me dar um conselho. Pode, deve. E orar mais ainda. Mais ainda. Deve. O fato de eu pregar aqui, o fato de eu ocupar um púlpito, não me faz um humano maior que você, ou melhor do que você. Não me faz nadinha. Por isso que a Bíblia fala de Elias. Elias era profeta, homem sujeito às mesmas paixões de todo ser humano. Deus passou a régua, todos nós somos iguais, né? Ninguém anda sozinho. Preciso guardar a palavra no coração, porque ela vai guardar as minhas escolhas, os meus caminhos. Por isso que o mesmo salmista aqui diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, no versículo 105, luz para os meus caminhos, palavra. Todo mundo precisa de luz, ou vai pisar aonde não deve, ou vai pisar aonde não deve. Luz para os meus caminhos.
graça para acertar o alvo, como cônjuge, como pais, como homens e mulheres de caráter, trabalhadores, trabalhadoras, como ministérios, como chamado. Palavra de Deus eu guardo, é por mim. É por mim. E por último, abre comigo Provérbios, agora é Provérbios mesmo, 3. Provérbios 3. Um minutinho. Provérbios 3, versículo 3. 3, pode ser o 3 em diante, não tem problema. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quem quer ter uma boa reputação, amém, irmãos? O provérbio diz que mais vale um bom nome que muita riqueza. 5, 6 e 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quem acha aqui que é dono da sabedoria, né, irmãos? Sei de tudo, sabe tudo. Não se apoie, não se estribe, não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso aqui vai te guardar dos caminhos da astúcia humana, do seu próprio modo de viver, de escolher, de decisões muito erradas, confusas. Para mim esse texto fala de humildade, de quebrantamento do coração. Para mim esse texto fala de trazer luz na minha vida, luz nas minhas trevas, abrir. Muita gente ela erra e permanece errando, porque não tem a coragem de trazer luz na sua vida. Acender a luz, ligar a palavra, deixar o Espírito, abrir com alguém, abrir com uma pessoa madura, abrir com os pastores. Omite o problema, omite. É vergonha? Não, irmãos, é soberba mesmo. Ninguém, minha vida me pertence, então pertence mesmo. Pode avançar. Abismo chama abismo. Esconde e faz escolhas. O problema é que certas escolhas não levam só a gente para o buraco, leva os outros que tem em volta também. Vai tudo para o abismo. Então, trazer luz naquilo que me assusta. Como é que eu trago luz? Quando eu converso com alguém, quando eu busco a pessoa certa, quando eu trago, ando na luz. Carta de João, primeira carta de João, fala que eu tenho comunhão com Deus, eu ando na luz e eu tenho comunhão com Deus. Transparência. Não ter do que se envergonhar. Traz luz. Que pode uma pessoa passar que nós, como bispos, pastores, já não tenhamos presenciado, ajudado? O que nós não podemos ouvir e ajudar daquilo que nesses 30 anos de ministério já não vivenciamos. Se não sabemos buscar ajuda, pelo menos interceder. É humildade, é trazer luz, é quebrantamento, reconhecer em todos os seus caminhos, é dobrar seu joelho e falar: Senhor, me ajuda a escolher certo, me ajuda. E o Senhor vai guardar os seus caminhos, meu irmão, minha irmã. Como eu falei, Deus não muda.
Deus sempre tem um bom caminho para nós. Deus não muda. Ele sempre quer que o homem seja feliz. Deus não muda. Ele sempre quer que o ser humano seja bem-sucedido. Bem-sucedido. Ele sempre tem o melhor para nós. Até a saída das nossas encrencas. Ele tem a saída. Ele tem o caminho. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Quero ministrar na sua vida, graça de Deus, para que Deus te guarde desses enganos da vida. Vamos ficar de pé, por favor.